Eu estava no palco com um cutelo nas mãos. Minha irmã estava esparramada na minha frente e eu não sabia o que fazer. Se eu pudesse voltar no tempo, definitivamente não teria aceito participar daquele show estúpido. Você quer saber o que aconteceu? Então, se inscreva no canal e escute a minha história. Oi, meu nome é James, tenho 16 anos e não conseguia decidir o que queria ser quando crescer. Isso não me incomodou muito, até que descobri que todos os meus colegas já haviam decidido para que faculdade iriam. Eles falavam sobre o futuro com tanto entusiasmo que decidi firmemente encontrar minha vocação. Mas eu não tinha ideia do quão difícil seria. Eu tentei de tudo. Comecei pelos esportes, mas não importa qual eu fizesse, natação, tênis ou rugby, eu era muito pior do que todos os outros caras. O mesmo aconteceu com programação, jornalismo, economia e muitas outras coisas. Infelizmente, eu era ruim em tudo. Eu estava prestes a desistir, quando um dia, minha irmã mais velha, Lily, me pediu para cortar o cabelo dela. Já era tarde da noite e todos os salões de beleza estavam fechados, mas a Lily precisava cortar o cabelo urgentemente. Minha irmã trabalhava em uma agência de modelos e teria um desfile na manhã seguinte. No começo eu ri, afinal, eu não tinha a mínima ideia de como cortar cabelos, mas minha irmã me pediu tão docemente que acabei concordando. Eu cuidadosamente penteei o cabelo da Lily e peguei a tesoura. Eu não sabia como usá-la, então segui minha intuição, dei o meu melhor e o resultado ficou tão bom que minha irmã ficou maravilhada. Mas isso não foi o mais surpreendente. O que eu realmente não esperava era o quanto eu tinha gostado de trabalhar com cabelos. Eu contei a Lily sobre isso e ela disse: "Bem, talvez essa seja a sua vocação." Continuei pensando sobre isso na semana seguinte. Surpreendentemente, eu estava ansioso para pegar o pente e a tesoura novamente. Certa noite, minha irmã me deu um presente. A Lily trouxe alguns manequins que eram usados para testar novos penteados em seu trabalho. Descemos para a garagem e transformei o cabelo comprido da manequim em um corte curto sob a orientação da minha irmã. A Lily não conseguia acreditar, afinal, eu nunca havia feito nenhum curso e ainda assim meu trabalho ficou igual ao de um profissional. Naquela mesma noite, compartilhamos meu sucesso com nossos pais. Eu tinha certeza de que eles ficariam felizes. Afinal, eu finalmente havia encontrado algo que queria fazer no futuro, mas eles de repente franziram a testa. Descobri que eles já haviam escolhido uma profissão para mim há muito tempo. Mamãe e papai trabalhavam como cozinheiros e tinham certeza de que eu seguiria seus passos. James, chega de bobagens. Depois que terminar a escola, você irá para uma universidade e conseguirá um emprego decente, disse meu pai severamente. Tentei argumentar, mas meus pais já haviam decidido. Tudo terminou mal. Chegamos ao ponto em que meu pai me proibiu até de encostar em uma tesoura. Eu estava desesperado, eu não podia desistir. Afinal, ser cabeleireiro era a única profissão que realmente me agradava. Decidi firmemente provar aos meus pais que tinham o direito de fazer minhas próprias escolhas. No entanto, eu não sabia como convencê-los. Para encontrar uma solução, comecei a assistir vídeos no YouTube. No início não consegui encontrar nenhuma dica super útil, mas então me deparei com um canal de um cabeleireiro famoso. Ele usava várias técnicas diferentes para cortar cabelos longos. Ele usava machados, fogo, até mesmo uma espada de samurai, alguns movimentos, e o corte estava pronto. As meninas se recostavam na cadeira e fechavam os olhos, confiando completamente no mestre. Cortar o cabelo dessa maneira demorava o mesmo tempo que do jeito normal, e também era muito eficaz. Sim, era isso. Eu finalmente havia encontrado o que estava procurando. Eu sabia exatamente o que fazer. Afinal, aperfeiçoar cortes de cabelos extremos era uma ótima maneira de dizer aos meus pais o quão sério eu estava falando sobre tudo isso. Percebi que se eu não usasse uma tesoura, mas um utensílio de cozinha para cortar cabelos, meus pais aprovariam o meu hobby. Dessa forma, eu poderia combinar meus gostos com a vontade dos meus pais. Assisti a todos os vídeos daquele mestre e tinha certeza que já havia aprendido tudo e estava pronto para surpreender meus pais. Havia apenas uma coisa que eu tinha que descobrir: como apresentar isso a eles. Passei muito tempo quebrando a cabeça, quando de repente minha irmã apareceu dizendo que a agência de modelos realizaria um concurso de cabeleireiros no dia seguinte. As modelos tinham que encontrar um mestre para poderem participar. O cabeleireiro vencedor e sua modelo receberiam um grande prêmio em dinheiro. Imediatamente, me imaginei entregando orgulhosamente o dinheiro aos nossos pais. Ah, sim. Depois de algo assim, eles definitivamente me deixariam ser cabeleireiro. Na esperança de ganhar, me ofereci para ser o cabeleireiro da Lily na competição. Eu estava disposto a implorar a minha irmã, mas, para minha surpresa, ela concordou na hora. A Lily admitiu que minhas habilidades realmente a surpreenderam, e agora ela queria que eu surpreendesse outras pessoas. Ela acreditava que suas chances de ganhar eram muito mais altas comigo. E se ganhássemos, minha irmã teria grandes perspectivas de carreira. Havia apenas um problema: apenas adultos podiam participar da competição. Eu estava ficando seriamente preocupado quando a Lily rapidamente resolveu o problema. Minha irmã tinha certeza de que ninguém verificaria a idade dos participantes e acrescentou alguns anos à minha idade no formulário de inscrição. A Lily correu um risco enorme por mim.
e eu não podia decepcioná-la. É por isso que prometi fazer tudo o que eu pudesse para que ela vencesse. Mas eu mantive em segredo a parte mais importante: como eu cortaria o cabelo dela. Tive medo de que, se ela descobrisse a verdade, acabasse recusando. Naquela época, eu sentia que já tinha dominado a habilidade de fazer cortes extremos assistindo vídeos e seria capaz de recriar o processo sem problemas. Eu acreditava totalmente nisso. Então, secretamente, peguei o cutelo do meu pai na cozinha e desci para a garagem à noite. Coloquei meu celular para filmar e cortei o cabelo do manequim com 3 golpes. Uau! Os tutoriais realmente me ajudaram muito. O corte ficou fantástico. Eu até compartilhei meu feito no YouTube. O vídeo teve muitas visualizações e havia tantos elogios nos comentários que eu não conseguia parar de sorrir. Fui para a competição de ótimo humor. Eu sabia que iria dar tudo certo. É por isso que subi no palco com confiança, escondendo o cutelo na minha mochila. Minha irmã estava parada entre as outras participantes, parecendo misteriosa. Eu podia ver em seus olhos que a Lily já se sentia uma vencedora. Não é de se admirar, afinal, ela tinha uma carta na manga: seu jovem e talentoso irmão. Iríamos ser a terceira dupla a se apresentar. Eu não via os 2 primeiros participantes como ameaças. Eles iriam fazer alguns penteados complicados e nada mais. Como se isso fosse o suficiente para surpreender alguém hoje em dia. Mas então, olhei para o público e percebi que estava errado. Pelo menos 2 pessoas ficaram encantadas com os penteados. Meus pais estavam lá aplaudindo os cabeleireiros. Senti a vitória se aproximando. Eu só podia imaginar o que eles fariam depois de ver minhas habilidades. Quando chegou a nossa vez, pedi a Lily que se deitasse em um banco de madeira. Ela ficou um pouco surpresa, mas fez o que eu pedi. Eu me aproximei e tirei o cutelo da mochila. Claro, minha irmã não viu nada. Ela estava deitada, completamente relaxada, com os olhos fechados. Prendi a respiração e me preparei. De repente, ouvi alguém sussurrando na plateia. Senti um medo tomar conta de mim. Minhas mãos ficaram frias e parei de sentir meus dedos. Eu pensei, e se eu falhar? Balancei desajeitadamente o cutelo e ele atingiu a madeira a 20 centímetros da cabeça da minha irmã. Fiquei apavorado. Afinal, a Lily e eu concordamos em cortar apenas 5 centímetros de seu cabelo, e meu cutelo tinha acabado de cortar 15 de uma vez só. Nos primeiros segundos eu nem percebi o que tinha feito. A Lily deu um pulo e gritou. Eu me virei para o público e vi a cara dos meus pais. Minha mãe estava completamente branca e não conseguia pronunciar uma só palavra. Já meu pai parecia furioso. Foi um fracasso total. Como você já deve ter adivinhado, aquela noite foi um inferno absoluto para mim. Meus pais me repreenderam pelo experimento arriscado e minha irmã ficou muito brava. Ela agora tinha um corte de cabelo horrível por minha causa e também havia perdido a competição. Eu nunca me senti tão inútil e culpado antes. Voltei para casa completamente desesperado. Meus sonhos definitivamente tinham ido por água abaixo agora. Eu me empolguei demais. Quem eu pensava que eu era? Por que eu me tornaria um cabeleireiro descolado assim, de repente? Pedi desculpas aos meus pais e à minha irmã. Afinal, a Lily teria que fazer algo com seu cabelo e nossos pais teriam que aprender a confiar em mim novamente. Mas meus pais ficaram com tanta raiva que nem sequer quiseram me ouvir. E então papai disse algo que eu provavelmente me lembraria pelo resto da vida. Você não vai mais ser nosso filho se tentar fazer algo assim de novo. Fiquei apavorado. Eu realmente irritei tanto os meus pais? Eu não sabia o que fazer. Afinal, eu ainda queria fazer cortes de cabelo extremos, mas vi a dor que causei à minha família. Eu estava sentado em meu quarto me sentindo perdido, quando alguém de repente tocou a campainha. Não estávamos esperando nenhuma visita. Então, encostei o ouvido na porta, curioso. Não pode ser. Era o cabeleireiro cujos vídeos me inspiraram. Mas por que ele estava lá em nossa casa? Hesitante, entrei na sala e comecei a escutar. Acontece que aquele homem tinha visto meu vídeo com um manequim no YouTube e reconheceu que eu tinha talento. Ele explicou aos meus pais que nem todo mundo seria capaz de cortar um cabelo com tanta rapidez e habilidade usando uma ferramenta incomum pela primeira vez. Mas o mestre os avisou que eu ainda teria que praticar com manequins por muito tempo antes de passar para as pessoas. Passei aquele tempo todo me escondendo atrás da porta, mas simplesmente não consegui mais esconder minha alegria e corri para a sala. Estranhamente, meus pais não me repreenderam e educadamente me apresentaram ao nosso convidado. A fala daquele cabeleireiro causou um efeito em meus pais. Eles sorriram ao ouvir a notícia do meu sucesso. Acontece que eles não tinham ideia do quão legal meu hobby inocente poderia se tornar. Esse encontro resolveu todos os meus problemas. O convidado inesperado prometeu me ensinar tudo o que ele mesmo fazia. Vendo como ele era ótimo em usar todos os tipos de instrumentos na vida real, de repente percebi como eu fui maluco. Sem prática alguma, eu escolhi um cutelo e nem mesmo avisei minha irmã sobre isso. Eu não conseguia garantir a segurança dela, nem que eu faria um belo corte de cabelo. Eu estava cego pelos meus próprios desejos. Simplesmente não tinha pensado em como meus pais ficariam zangados ou em como isso machucaria minha irmã. Mas agora, graças ao ocorrido, percebi o que eu tinha que fazer. Naquela mesma noite, pedi desculpas a Lily e prometi dar a ela o corte de cabelo mais legal assim que eu crescesse e me tornasse um profissional.
Quanto a mamãe e papai, eles me perdoaram. Afinal, eles são meus pais. Eles prometeram me ajudar em meus empreendimentos e eu prometi nunca mais o surpreender daquele jeito. Você já foi repreendido pelos seus pais? Por quê? Me conte nos comentários.